Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a se especializar em agilidade. Fala pessoal, bom, nesse vídeo eu quero explicar para vocês um negócio que é importante a gente ter na cabeça, tá? Porque a gente fala muito sobre isso, mas eu acho que algumas pessoas podem não entender por que que as pessoas falam tanto disso, ou por que que isso é um assunto de tanta importância, de tanta relevância no seu dia a dia, tá? Que é Lean. E o que eu quero falar sobre Lean é por que que eu falo tanto sobre Lean quando eu falo de métricas, né? Por que que eu associo tanto Lean e sistema Toyota no dia a dia quando eu explico sobre alguma coisa, tá? E eu quero que você entenda o seguinte, quando a gente pensa sobre Lean, o Lean em si, ele é uma derivação do que a gente entende hoje como o sistema Toyota de produção, tá? O sistema Toyota de produção é uma coisa, e o Lean, tal qual como foi concebido, é outra, beleza? O Lean é uma análise ocidental do que é o sistema Toyota de produção, o que ele entrega, e se você for analisar as diferenças entre uma visão e outra, você vai perceber que o sistema Toyota de produção tem uma visão mais humanizada, mais orientada à melhoria, a fluxo contínuo, e principalmente orientada à visão cultural da organização como um todo, do que a visão que o Lean traz para o seu dia a dia. Tá? Como foi concebido. Hoje você vai ver autores, livros que tratam o Lean de uma forma um pouco mais próxima do sistema Toyota. Até no livro que eu estou organizando sobre Lean Digital, a gente coloca ali princípios que ajudam a gente a entender a conexão de tudo isso de forma mais próxima com o sistema Toyota. Tá? Mas quando a gente olha para Lean de forma geral e coloca o sistema Toyota nesse meio, a gente está colocando, e eu gosto de representar isso com a visão que o Toyota Way coloca, né? Chamam de jeito Toyota ou modelo Toyota, que principalmente o Jeff Liker escreveu, que essencialmente, se você for pensar na essência da Toyota, a Toyota fala de duas coisas, tá? Melhoria contínua e respeito às pessoas, tá? E essas duas coisas precisam e vão se conectar com a sua realidade o tempo todo, falando de fluxo, falando de entrega, falando de cliente, principalmente falando de métricas nesse contexto. Tá? Por quê? Porque se eu estou falando, por exemplo, vamos pegar por partes, né? Quando eu falo de melhoria contínua, tá? Eu estou falando de gerar um comportamento dentro da organização, não é dentro do time, não é dentro do líder, não é dentro do agilista, é dentro da organização, que entende que todo o processo, todo aspecto da empresa pode ser melhor. Tá? Eu estou falando de a empresa pensando organicamente, automaticamente, de forma que ela consiga enxergar melhorias em qualquer aspecto. Então eu vou criar melhoria no processo de limpeza, eu vou criar melhoria no processo financeiro, eu vou criar melhoria no processo de uso de papel dentro da empresa, eu vou criar melhoria, eu vou melhorar a forma como eu gasto recursos, seja dinheiro, seja água, seja luz, dentro da empresa. Tá? Vou criar mecanismos que permitam com que as pessoas se sintam bem fazendo isso. Tá? Porque no final das contas, quem muda as coisas na sua realidade são as pessoas. Tá? E sendo as pessoas que mudam isso, são elas que deveriam influenciar diretamente. Quem conhece mais sobre um processo específico ou sobre um cliente específico, o atendente ou o diretor? Tá? Quem está mais presente na realidade do cliente, o vendedor ou o gerente operacional? Tá? Então, é importante que a gente entenda essas questões e, obviamente, eu não estou falando para você que o gerente não serve para nada ou que o diretor não tem visão. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que quando a gente pensa de processos de melhoria, não adianta a gente fazer com que os cargos altos sejam as únicas frentes pensantes. Na verdade, os cargos mais altos têm que ser as pessoas que orientam as pessoas e não são, de fato, as inteligências da empresa. Tá? Então, se eu estou precisando melhorar um processo, enxergando que uma métrica está caindo, eu não tenho que esperar um líder ir lá e agir sobre isso. O time de desenvolvimento, o time que está trabalhando naquilo, pode e, na verdade, precisa pensar antes.
Tá? Se o time consegue acompanhar tudo isso e acompanha os seus próprios processos, ela consegue melhorar de forma mais rápida. Se ela percebe os pontos, ela precisa melhorar de forma mais rápida. Ah, Felipe, mas o meu time não tem maturidade para isso. Tá, por que ele não tem maturidade? O que te diz que ele não tem maturidade para isso? Você já deu oportunidade para essas pessoas pensarem e resolverem seus problemas? Você já ensinou as ferramentas e as práticas e os mecanismos que permitem que elas enxerguem esses problemas? Tá? Você já fez com que elas analisassem o seu fluxo de trabalho e falassem, olha, essa métrica aqui tá uma bosta. Elas já fizeram isso ou é sempre você que vai lá e enxerga isso? Tá? Você criou um processo cultural em que elas se sentem confortáveis em trazer esses problemas, em resolver esses problemas, em parar o desenvolvimento para resolver algo que tá uma bosta. Beleza? Então, talvez você tenha que começar a pensar sobre isso. Talvez você tenha que começar a pensar como que você está influenciando e ajudando o seu time a enxergar esses pontos, tá? Outro ponto importante, outra questão que eu acho que é relevante, principalmente quando a gente fala de Toyota aqui, né, é o respeito às pessoas. E quando a gente fala de processos, existem formas melhores e piores de fazer alguma coisa. Né? Tem formas melhores e piores de você montar um curso, tem formas melhores e piores de você escrever algum livro, tem formas melhores e piores de você desenvolver um software. E se você desenvolve e faz essas coisas de forma ruim, você vai ter um problema lá na frente, você vai ter diversas dificuldades. E essas pessoas vão passar por estresse, vão passar por dificuldades, vão passar por desgaste físico e emocional. Tá? Se eu propicio um processo tal que eu consiga atender isso, eu estou garantindo respeito às pessoas. Tá? Se, por exemplo, e aí, digamos que tem uma empresa que está automatizando diversos processos, isso diminui a necessidade de pessoas em um determinado ponto da organização. Uma empresa comum vai demitir, uma empresa mais orientada às pessoas vai realocar essas pessoas numa outra função. Ah, mas ela não sabe nada daquela outra função, beleza, então eu vou te treinar, vou te ensinar, se você quiser, a gente molda aquilo que você precisa fazer, você vai aprender uma nova competência. Tá? E tudo bem, tem gente que não quer isso, tem gente que prefere atuar na mesma coisa que está fazendo, tudo bem, aí a empresa tem que tentar ajudar essa pessoa o máximo possível. Tá? Então, nesse cenário, é importante que você entenda o que significa respeito às pessoas nesse sentido, tá? Então, quando a gente pensa em sistemas de trabalho, em fluxo, essa forma de a gente enxergar é extremamente importante. Isso é uma forma mais lean, mais Toyota de enxergar, né? Onde eu considero as minhas ações como partes de um todo e como complementos das ações que a organização pode ter para melhorar o dia a dia das pessoas e da própria empresa, melhorar o dia a dia do cliente, tá? E outra, quando a gente falou de maturidade, meu time não tem maturidade para isso, ou meu time não é assim, eles não colaboram. Tá, beleza, seu time não colabora, o que você quer fazer sobre isso? Porque se você tiver que ter pessoas que não se preocupam com processos, que não se preocupam com a forma de trabalho, com padrões, com qualidade, essas pessoas não estão se preocupando com o que vai acontecer na mão do cliente. Elas só estão ali para gerar código, só estão ali para gerar o trabalho. Tá? Quando a gente fala de agregar valor, é eu pegar a matéria-prima, a informação, o conteúdo e transformar aquilo em algo que o cliente precisa e que vai comprar e vai usar. Se as pessoas não estão preocupadas com isso, elas realmente têm que estar nessa empresa, tá? Considere essas coisas aí. Então, a minha preocupação e meu hábito de sempre falar sobre Lean e Toyota, quando eu falo de métricas, como eu falo de fluxo de trabalho, é exatamente isso. A gente pensar em melhoria contínua, a gente pensar em respeito às pessoas para conseguir melhorar a forma de trabalho, melhorar a forma como a gente atua no dia a dia e prover para as pessoas mecanismos que elas consigam não só medir o seu trabalho de forma adequada, mas também torná-lo mais simples, né? É de fato legal quando a gente tem um monte de fila, quando a gente tem um monte de gargalo, quando a gente tem um monte de bug? Não é legal, as pessoas se desmotivam com isso. Isso dá problema. Começa a gastar mais tempo, talvez, se preocupando com esses aspectos, se preocupando com a melhoria contínua, e principalmente a ensinar para as pessoas como pensar dessa forma, tá? Porque imagina que você está levando um processo novo para o seu time, ou enxergando um problema, tá? Quanto tempo vai levar para você chegar lá? Quanto tempo vai levar para você mudar essas coisas, sem ensinar para as pessoas como elas têm que trabalhar, tá? Não é exatamente como elas têm que trabalhar, mas como que elas enxergam esses problemas, essas dores, tá? Então, pensar sobre linha é pensar como que você renova a sua realidade para ela se tornar mais enxuta, menos custosa e principalmente melhor para as pessoas que estão à sua volta e para o seu cliente. Tá? Lean é uma prática orientada ao cliente, Lean é uma prática orientada para melhorar a realidade da empresa, a realidade dos processos. E a gente não faz isso simplesmente porque é divertido, porque é legal, porque é bonito fazer. Não! A ideia de a gente melhorar o processo, a ideia de a gente enxergar esses gaps na realidade
é simplesmente para fornecer algo melhor para o cliente, ou de forma mais rápida, de forma mais prática, mais simples, tá? Fazer com que as pessoas que estão desenvolvendo hoje façam isso de forma mais rápida, ou mais tranquila, ou mais proveitosa, sabe? Então, é importante que você consiga entender cada um desses pontos na hora de falar de métricas, na hora de falar de processos na sua organização, tá? Métricas é um assunto extremamente importante, tem que fazer parte da sua realidade, tanto o estudo sobre estatística, sobre probabilidade, sobre fluxo, sobre Kanban, etc. Tudo isso é importante. A parte de liderança é extremamente importante, mas você precisa entender, antes de mais nada, que falar dessas coisas, falar de processos, de práticas, tem muito mais a ver com as pessoas e como que elas começam a pensar dessa forma. Tá? Por isso que Kanban fala muito, por exemplo, de atos de liderança em todos os níveis, por isso que você vai ver, quando você lê sobre Toyota, fala-se muito sobre liderança Lean, porque o líder Lean, no final das contas, não é o cara que executa, não é o cara que faz o trabalho, ele é a pessoa que orienta as pessoas a trabalharem de forma melhor, e ele fornece as linhas de raciocínio para que elas consigam seguir por um caminho melhor. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouquinho mais filosófico, né? Mas que é importante você compreender para a gente conseguir trabalhar melhor de forma prática, de forma simples, com times, com fluxos e com o cliente, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com as pessoas e comentar se você gostou desse conteúdo. Valeu!